Gente, que alegria estar com vocês, que alegria poder servi-los à mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. E eu tenho certeza que Deus quer não apenas uma noite de instrução, não apenas uma noite de ensino. Eu creio que Deus planejou uma noite de despertamento, de ativação para as nossas vidas. Eu quero te encorajar a crer de coração que uma descarga celestial está vindo aí. Se você puder, faz a melhor cara de crente que você puder para o vizinho ao seu lado. Fala para ele, você não tem noção do quanto Deus ainda vai fazer na sua vida. Mas fala para ele, se prepara. Glória a Deus. Eu queria agradecer publicamente ao pastor Felipe Vilela por finalmente me convidar. Depois de tantos anos implorando por essa oportunidade, seu coração cedeu. Alegria estar com vocês, tá bom? Brincadeira à parte, que bom que deu certo. Essa novela já vinha há muito tempo e muito feliz por poder estar com vocês hoje. Eu gostaria de falar rapidinho aqui, encorajando vocês, algo que é um dos muitos motivos de gratidão que eu tenho a Deus, pela forma como meu pai educou a mim e meus irmãos. Uma delas é que, quando a gente estava na fase de pré-adolescência, meu pai tirou televisão de casa. Um dia nós chegamos, não tinha mais TV. Quando eu falo TV, a nova geração não entende isso, mas a maior TV que existia na época era de 20 polegadas, de tubo. Não tinha controle remoto, você mudava, bom, não vamos ter a sessão nostalgia. Mas nós chegamos lá, não tinha TV. Provavelmente da escola, porque eu e meus irmãos entramos juntos, quando tivemos a constatação. Eu brinco que meu irmão mais velho, em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados, foi lá perguntar para o meu pai, porque filho não tirava satisfação com o pai naquela época. Papai, cadê a TV? Meu pai diz, eu vendi. Aí meu irmão perguntou, vai comprar outra? E meu pai disse, não. Aí ele arriscou a terceira pergunta. Quase como Abraão intercedendo por Sodoma, né? Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais. Mas ele olha para meu pai e diz, por que não? E papai dispara porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dava para chamar de videogame aquela miséria, aquela desgraça daquele gráfico daquela época. Eu olho a criançada jogando hoje, eu falo para Deus, é injusto. Mas papai disse assim, vocês vão aprender a ler. E além da leitura bíblica diária, que já era obrigação, ele baixou um decreto aquele dia dizendo, vocês vão pegar um livro por semana na biblioteca da escola e vão ter que ler. Se tentasse estar desperto e pegasse um muito fininho, ele fazia pegar outro. E a conta que a gente não fez é que, obviamente, numa época que não tinha internet, tirar televisão, você quase matava um pré-adolescente de tédio, né? Então, a gente foi obrigado a correr para a literatura, junto com a ordem dele, até para arrumar o que fazer. E a conta que a gente não fez é que o ano tinha 52 semanas. Então, o papai faria a gente ler pelo menos mais de 50 livros por ano. A conta que a gente não fez é o que isso significaria ao longo dos anos, né? E o que eu não imaginava é que aos 15 anos, quando finalmente fui cheio do Espírito Santo, meu coração despertou para Deus, eu queria me preparar para o ministério, mas nenhum seminário, escola bíblica, teológica, né, instituto bíblico, nada, ninguém recebia aluno na época com menos de 18 anos. Como é que você fala para um garoto de 15, ó, tem que esperar 3 anos, para depois estudar talvez mais uns 4. Eu pensei, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura. O que é que eu fiz? Ataquei a biblioteca de papai. Apesar de não ter muito dinheiro, papai, provavelmente, uma das coisas que ele mais investiu dinheiro na vida foi literatura, né? Principalmente a literatura cristã. Então, assim, eu devo muito da minha formação, do meu aprendizado à leitura. E eu não posso dizer para você que eu não acredito na ferramenta. Então, o tempo todo, a maior parte dos lugares que eu vou antes de pregar, eu tiro um tempinho para encorajar as pessoas a lerem mais. Primeiramente a Bíblia, obviamente, né? Mas é importante eu e você entendermos essa dinâmica no reino, onde até com Moisés, com quem Deus falava cara a cara, como um homem fala seu amigo, Deus não faz questão de falar tudo para uma pessoa só. Daqui a pouco aparece um Jetro e tem percepções, insights que Moisés não tem, e Deus vai dizer, pode ouvir o que eu estou falando através dele. Então nós precisamos aprender uns com os outros. É lógico que é importantíssimo ter filtro. A Bíblia diz, examine todas as coisas, retém o que é bom. À medida que a gente amadurece, a gente melhora no filtro, mas o meu encorajamento é algo que eu tenho feito cada vez mais com uma geração que tem gastado muito tempo na frente das telas e pouco na frente dos livros. Então, eu quero te encorajar, leia mais.
Você recebe encorajamento? Então, já que você recebeu e vai ler mais, eu queria divulgar os livros que eu trouxe. Nós temos alguns materiais que estarão à sua disposição ali no final. Um tem a ver com o assunto que eu vou falar hoje, a cultura do jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Então não vou falar muito sobre o livro, que a própria mensagem já vai instigá-lo. Outro é a minha publicação mais recente, saiu agora esse mês. O cuidado do corpo, sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual. Vocês acharam que o Vilela estava tirando onda quando me chamou de magrinho? Também te amo. Mas na verdade ele já estava me ajudando na propaganda, né? Deus tem, ao longo de muitos anos, me ensinado, me orientado, me corrigido. Eu brinco que ele tem me ajudado a me reinventar e entender o que a Bíblia diz sobre o cuidado do corpo. Foi uma coisa importantíssima para mim nos últimos anos, e tudo aquilo que Deus tem falado conosco eu reparto nesse livro. Ele foi publicado pela Mundo Cristão, mas saiu também um outro pela editora Agnus, escrito pelo médico que mais me ajudou nessa última década, não só a entender, mas implementar todas as mudanças práticas. E eu entrei como coautor, rumo aos 120 anos. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Então, esses materiais estão à disposição, mas eu quero ser honesto com vocês antes de vocês adquirirem. Há uma forma, vai exigir de você um pouco mais de paciência, mas há uma forma mais barata de você adquirir o livro do que apenas aqui hoje, né? É participando de uma conferência que nós teremos em Goiânia, no dia 9 de maio, eu acho que nós temos um banner, se não me engano, não sei se deu certo. Ok, nós temos ali o QR Code, caso você já queira agilizar a inscrição. Nós estamos perto de 1/4 das inscrições do auditório. Eu fiz uma conferência essa semana, as inscrições esgotaram logo, nós acabamos não divulgando. Mas abrimos uma outra edição, e nesse momento é um dos grandes encargos de Deus que eu tenho para falar, compartilhar, dividir, né? Então, ou você pode simplesmente tirar aí uma foto das informações, acho que vai ser até difícil pegar, ou você só toma nota. 9 de maio, caso você não use o QR Code ali agora, você pode depois acessar, eu estou na frente da mira do celular de vocês podem acessar depois orvalho.com/eventos. Ali a inscrição dá direito aos 2 livros, sai um pouquinho mais em conta, e nós temos um modelo que facilita a vida do casal. Em vez do casal pagar cada um o mesmo valor, sair com o livro repetido, a inscrição do casal, do segundo cônjuge, é proporcionalmente bem mais barata, e nós estamos dando outros 2 livros que seguramente também vão te abençoar, estão relacionados com o assunto. Fica o convite, mas se você é daqueles como eu, que não gosta de esperar, quer ler logo, ainda assim o livro está mais barato do que o preço de capa. A gente está parcelando em 12 vezes sem juros, então você não leva se não quiser. E 2 bons motivos para que você adquira o livro, além de investir no seu crescimento. É importante que você saiba que quando adquire conosco, está apoiando a causa do orvalho.com. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, não sou contra quem ganhe. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas é um acordo que eu tenho com Deus desde o início do ministério, e a gente usa isso como uma fonte de recurso para promover o próprio ministério de ensino da palavra. Um dia desse encontrei, uma pessoa me parou no aeroporto e falou: pastor, eu queria te agradecer por tanto material gratuito. Eu pensei, gratuito para tu, que para nós custa produzir isso tudo. Mas ainda bem que eu só pensei, que eu não falei nada. E ele mesmo na hora falou: olha, um dos vídeos, dos tipos de vídeo seu que eu mais gosto é aquele No Caminho da Palavra. Aquela série que o senhor faz as gravações nos lugares bíblicos, onde tudo aconteceu. E ele mesmo para, de repente, olha para mim e diz: quem é que banca isso? Aí eu olhei para ele de surpresa, falei: como é que é? Ele falou: nunca tinha parado para pensar nisso, até te agradecer, né? O senhor com certeza tem as passagens internacionais, sua, da equipe, equipamento, salário, hospedagem, alimentação. Ele falou: deve ser caro essas gravações. Eu falei: nem me lembre disso. Eu falei: elas são realmente dispendiosas. Ele olhou para mim e falou: quem é que banca isso? Mas ele estava segurando na mão um livro meu, que tinha comprado em algum lugar. Então quando eu vi o livro na mão dele, eu falei: você? Ele falou: como? Eu falei: quando comprou esse livro, estava nos ajudando, né? Ajudando a pagar esses projetos, outros projetos que nos ajudam a fomentar o ensino da palavra de Deus. Então, eu preciso ser honesto,
sobre o que você ganha na conferência e o preço que é mais em conta, mas ao mesmo tempo eu deixo um encorajamento, mesmo para aqueles de vocês que planejam estar lá, né? Talvez você possa presentear alguém com o livro, e esses livros estão literalmente salvando vidas, não só na perspectiva da eternidade, mas falando de saúde mesmo. É isso, vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 33 até o 38. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho no qual nós vamos nos mover aqui. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Pai, nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado esta noite. Clamamos uma vez mais, ó Deus, pelo favor do alto, pela graça do Senhor, pela ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, nos guiando a um lugar de entendimento espiritual, trazendo aquela aplicação personalizada no nosso íntimo que só o Senhor pode produzir. E, ó Deus, nós realmente declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, para que possamos ter mais do que informação, para que possamos ter mais do que alinhamento doutrinário. Nós oramos pelo Teu sopro de vida, nós oramos por despertamento, em nome de Jesus. E desde já Te damos glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará. Amém. Bom, talvez nenhum outro texto do Novo Testamento reúna tanta informação sobre jejum como esse que nós lemos. O texto nos fala de um grupo de pessoas que aborda Nosso Senhor com a seguinte observação: os discípulos de João, uma referência a João Batista, eles dizem, jejuam e fazem orações frequentemente. Eles dizem, o dos fariseus faziam os mesmos. Os fariseus, nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18:12, Jesus menciona um fariseu que sobe ao templo para orar, e ele se orgulha diante de Deus de jejuar 2 vezes na semana. A tradição sustenta que isso não era ato exclusivo desse fariseu, que todos eles jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Alguns especulam se o fato dos discípulos de João serem mencionados primeiro, ainda que em termos de movimento, historicamente falando, fosse um movimento mais recente, se isso não se dá justamente pelo fato de que talvez jejuassem ainda mais do que os próprios fariseus. Outros comentam, não, é porque quem fez a pergunta, de acordo com outro evangelho, eram os discípulos de João. Mas o fato é que tanto um grupo como o outro jejuavam com frequência. E eles são usados como uma espécie de comparação, na verdade de contraste, para levantar o fato de que os discípulos de Jesus comiam e bebiam, ou seja, não jejuavam. É nesse momento que nós precisamos entender o tom da conversa. Imagine alguém hoje se dirigindo a um pai, uma mãe, dizendo assim, olha, os filhos de fulano são uma bênção. Os filhos de Beltrano são comportados. Os filhos de Cicrano conhecem limites, mas os seus. O que é que estaria por trás dessa reticência, mais os seus? Era não apenas um ato de reprovação ao comportamento dos filhos, como obviamente uma tentativa de responsabilizar os pais por um comportamento inadequado. E o que fizeram com Jesus não era diferente. Naquela época, atacar o discípulo era atacar o mestre, mas fazê-lo diante do mestre, seguramente, né, a intenção era muito mais atacar o próprio Senhor Jesus como mestre do que os discípulos. A resposta de Nosso Senhor é muito, muito significante, porque ele explora muito bem um elemento cultural para dizer, olha, os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Do que é que Jesus está falando?
Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes, que ele usou o noivo como uma alegoria, ele fazia menção de si mesmo. Então Jesus diz, quando o noivo for tirado, e tem isso em mente que ele está falando de si, Jesus garante, eles vão jejuar. Então Jesus sai da discussão do que tem a ver com jejum, e agora ele entra no terreno do quando. Quando é que isso seria feito? Mas eu quero te dizer, ou tentar te demonstrar pelo texto, que Nosso Senhor não apenas falou sobre o que, o jejum, e nem apenas quando, mas que ele também entra naquilo que a gente pode chamar da razão, ou por que os seus discípulos iriam jejuar. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que a gente pudesse ter uma percepção um pouco melhor dessa importante prática, disciplina espiritual, né, que é uma prática milenar, inclusive vale ressaltar, não apenas dentro do contexto bíblico e daqueles que servem a Deus, mas indiscutivelmente uma prática dos santos do Antigo e do Novo Testamento e ao longo da história da igreja, e nós precisamos entender qual é a importância do jejum. E eu daria exatamente esse tema para a mensagem de hoje, a importância do jejum. Porque se não entendemos a sua importância, evidentemente não daremos a ele a devida resposta. E eu quero começar pelo questionamento básico. Honestamente, nunca achei que nós precisaríamos um dia ter que parar para explicar algo tão óbvio. Mas o básico é a pergunta, o jejum é para hoje? E me parece evidente que Jesus já deixou a resposta. Porque quando ele diz, quando o noivo for tirado, falando de si, é evidente que ele não falava de 3 dias de ausência entre sua morte e ressurreição. Mas ele falava do dia em que ele fosse elevado aos céus, durante todo o período da sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno. Então ele afirma sobre os seus discípulos, eles vão jejuar. Eu sei que no Novo Testamento você não vai encontrar nenhum imperativo, uma ordenança no formato de um imperativo para o jejum, como você encontra vigiai e orai. Você não vai encontrar o jejuai. Isso não significa que, apesar de não haver uma ordenança, como no Antigo Testamento nós tínhamos pelo menos um dia, uma vez ao ano, o dia da expiação, o chamado Yom Kippur, havia uma ordenança para que as pessoas jejuassem. Então ele era compulsório. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não afligisse a sua alma seria eliminado do meio do povo. Tanto por meio do profeta Jeremias, como depois no livro de Atos, nós vemos que o dia da expiação era chamado de o dia do jejum, e que esse ato de humilhação era o jejum. Mas apesar de o Novo Testamento não trazer um claro mandamento nos termos de um imperativo, é evidente que Nosso Senhor não apenas disse que nós jejuaríamos, mas ele sinalizou o que no mínimo pode ser classificado de uma clara expectativa de que nós jejuássemos. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, Jesus diz assim, quando jejuardes. Ele nunca diz se jejuarem. Ele diz quando vocês fizerem, e aí ele passa a orientar como fazer. Então quero fazer uso das palavras de John Wesley, já que as costas dele são mais largas que a minha. E o comentário do grande avivalista e reformador bíblico John Wesley sobre esse texto de Jesus é o seguinte, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que os orientados façam aquilo que ele está orientando a fazer. Então ele diz, apesar de não haver um imperativo bíblico neotestamentário que ordene o jejum, o mínimo que nós podemos reconhecer é que Jesus sinalizou a expectativa de que nós jejuássemos. Ele contava com isso. E ele diz, para nós que entendemos qual é o lugar dele como Senhor, a mera menção de uma expectativa de que jejuássemos deveria ter para nós o mesmo peso de uma ordenança. A Bíblia fala de alguns valentes de Davi colocaram sua vida em risco, porque ele apenas suspirou, quem me dera beber das fontes de Belém. E eles, para agradá-lo, colocaram a sua vida em risco. Davi nem quis beber a água depois, dizendo, eu queria a água, mas ela não era mais importante do que a vida de vocês, ainda que não fosse a declaração verbal, foi isso que ele falou. Agora, o Senhor Jesus sinaliza que espera que nós jejuemos, e a gente vai dizer, não, mas eu não quero fazer. Não há o que ser discutido sobre o fato de que o jejum pertence ao nosso tempo. Outro dia alguém me falou assim, me dê um bom motivo para jejuar. Eu falei, vou te dar 2. Primeiro, Jesus jejuou. Segundo, ele disse que nós jejuaríamos. Você precisa de alguma coisa a mais? Aí o cara de pau fala assim, não, ele era um judeu vivendo debaixo da lei. Eu falei, tu está de brincadeira.
Eu falei, você tem que estar de brincadeira comigo. Porque você prega para o seu povo, eu sei o que você fala para o seu povo, falei para esse líder, que eles têm que pregar o evangelho. Seu argumento, Jesus pregou, mandou pregar, os discípulos obedeceram. Você fala que é para a gente orar pelos enfermos. Seu argumento, Jesus fez, mandou os discípulos fazer, eles fizeram. Mas quando Jesus jejuou, mandou jejuar e eles obedeceram, aí não cabe na sua doutrina. Aí você vai dizer que era uma coisa de um judeu para o outro, do Antigo Testamento, que não serve para nós. Eu falei, meu amigo, se você discorda do meu ponto de vista, nossa discussão ficou subjetiva. Eu falei, mas quando você não concorda nem com o seu próprio, eu falei, de duas uma. Ou você tem um problema de honestidade ou de bipolaridade. Eu falei, você escolha qual dos dois. Porque você não pode simplesmente ter argumentos de interpretação para o assunto que você quer e depois você anular a sua própria lógica para aquilo que você não quer. E as pessoas ficam fazendo tempestade em coisas que não precisam. Outro dia um falou para mim, não, mas o senhor vai discutir que Jesus estava falando com o judeu? Eu falei, meu amigo, ele pega esses judeus que viviam debaixo da lei e diz, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Ele diz, eu, porém, vos digo, evidente que ele veio trazer uma nova lei, um novo mandamento. Ele diz, façam discípulos das nações, ele estava falando de gentios. Ensine eles, os gentios, vocês vão batizar no meu nome, ensinei eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, inclusive o jejum. Então não há muita discussão. A pergunta é, se claramente o jejum é para hoje, por que é que ele não é algo tão presente nas nossas vidas? Outro dia um falou para mim, e o silêncio das epístolas? Falei, primeiro, elas não fazem tanto silêncio. Você pode dizer que elas não fazem tanto barulho. Mas Paulo fala por 2 vezes, né, a respeito de jejum aos Coríntios. Você pode olhar a prática da igreja do livro de Atos e o jejum está presente. E eu falei, e você pode ver um Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, menos no assunto do jejum. Cristo jejuou. A Bíblia registra que Paulo jejuou, a Bíblia diz que ele imitava Cristo e mandou a gente imitá-lo como ele imitava Cristo. Falei, qual é exatamente o seu ponto para tentar justificar a ausência do jejum? O que eu percebo às vezes é um malabarismo teológico das pessoas com uma tentativa de justificar a sua negligência, não o ensino bíblico. Mas acredito que muitas vezes o silêncio, de uma forma geral, se deve a um outro problema que nós temos. Eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Meu primeiro jejum não foi lá essas coisas. Eu jejuei uma refeição só, que foi o almoço. Eu tinha 15 anos, um grupo de adolescentes e jovens, jejuamos sem ninguém saber ou entender nada sobre o assunto, né? E fizemos isso porque tinha um do nosso grupo, que era o único que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Esse cara estava desanimado. Ele tinha entrado naquele modo emocional. Deus ama todo mundo menos eu, deu experiência para todo mundo menos para mim. E a gente estava com medo do cara desviar, de tão desanimado que ele estava. Estávamos numa conferência de avivamento e alguém anunciou que à noite teria uma vigília e que eles iam orar por batismo no Espírito Santo. Mas nosso amigo era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. Ele já estava muito frustrado. E alguém do grupo falou assim, por que a gente não jejua hoje por fulano? Para Deus pegar ele hoje à noite. Só que o cara deu a dica e a sugestão na metade da manhã. Alguém falou, mas nós já tomamos café da manhã. Ele falou, e daí? A gente pulou o almoço. Alguém falou assim, mas pode jejuar no meio do dia? Ele, claro. De repente, ele mesmo que deu o claro, falou, eu acho que pode. Porque ninguém sabia nada sobre o assunto. Alguém falou, mas como é que é esse negócio? Jejuar, a gente não come, mas só não comer não. É jejum e oração. Então, enquanto todo mundo estiver almoçando, nós vamos para um lugar e nós vamos ficar orando para Deus pegar nosso amigo lá hoje à noite. Aí alguém falou assim, mas não desmaia não? Aí o que sugeriu falou, acho que não. Porque ninguém sabia nada. Alguém falou, por via das dúvidas, não é melhor a gente tomar um refrigerante? Então, assim, nosso primeiro jejum foi uma refeição só e enchemos o bucho de refrigerante. Alguém ficou sabendo do nosso jejum e é curioso que sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época ou estação. E esse camarada esculhambou a gente. Falou, jejum de verdade, não bota nem bala açucarada na boca. E vocês enchem o bucho de refrigerante, pulando a refeição só. Isso não é jejum, isso é uma farsa. E eu fiquei mal. Falei para Deus, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Né? Já estava achando que aquilo não tinha valido nada. Mas à noite, quando finalmente aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém conseguia convencer aquela molecada que a coisa tinha sido tão à toa, da forma como tentaram dizer.
E ainda que eu não tenha nenhum documento que prove que foi o nosso jejum meia boca de uma refeição regada a refrigerante que deu resultado, o mínimo que eu posso te dizer é que aquilo despertou o meu interesse. O que é essa prática que não se fala muito no nosso meio? O que é essa disciplina que ninguém ensina? E eu, curioso, comecei a perguntar para tudo quanto é pessoa que eu descobria que pudesse ter jejuado. Então, alguém um dia falou, aquele ali jejua 2 refeições, o café da manhã e o almoço. Eu ia lá e dizia, olha, desculpa, alguém falou que você já fez isso, é verdade, é verdade. Eu dizia, não desmaia não? Não, não desmaia não. Não passa mal? Então, essa era a resposta mais relativa de todas. Então, ninguém abriu o jogo. Mas, daqui a pouco eu descobri um que pulava as 3 refeições, ficava as 24 horas. Eu dizia, não desmaia não? Não. Não passa mal? Então. Mas daqui a pouco, e eu fui aumentando os meus períodos, daqui a pouco comecei a descobrir gente que ficava 2, ficava 3 dias. Eu lembro para um desses com mais tempo, eu dizia, não morre não? Ele dizia, eu estou aqui. Mas não desmaia? Não. Mas não passa mal? Então. E à medida em que eu fui descobrindo mais gente fazer, fui me encorajando, fui fazendo perguntas e fui fazendo do jeito que eu achava que deveria fazer. Aos 18 anos de idade, eu já fazia de 3 a 7 dias na água, praticamente todo mês. O jejum começou a impactar profundamente minha vida, mas chegou o ponto que eu não conseguia esconder dos meus pais. Eu era solteiro, morava na casa dos meus pais, e ainda que meu pai fosse um pastor, ainda não, até por ser, ele preocupado que eu estivesse migrando para algum lugar de fanatismo. Um dia vem falar comigo, filho, você está ficando muito tempo sem comer. Não, pai, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? E a gente começou a conversar, e pela primeira vez aos 18 anos de idade, eu descobri que meu pai jejuava. Porque tirando uma convocação que era feita uma vez por ano na denominação, né, dizendo que era um dia de jejum e oração, e ninguém explicava nem o que era jejum, nem como fazer, não havia, né, praticamente nenhum tipo de informação. Tirando isso, eu nunca soube que meu pai jejuava. Mas nesse dia, na conversa, eu descubro que ele jejua. E eu fiquei indignado. Falei, pai, você não é só meu pai, é o meu pastor. Eu estou perguntando para os estranhos de fora para tentar descobrir como jejua. Como é que o senhor jejua e eu não sei. Meu pai olhou para mim e falou, Jesus disse que não é para contar que jejua. Gente, meu pai era uma pessoa brilhante. Brilhante não, ele era o nível gênio. Era assim, às vezes difícil você acompanhar o nível de raciocínio, de argumentação dele. O homem era intenso. Ele estudava a Bíblia direto nos originais hebraico, no grego, na Vulgata, no latim. Ele brinca que eu saí a versão pop da família, ou seja, nada tão culta quanto ele. E papai era fera. E eu lembro quando ele falou isso, falei, pai, com todo respeito. Normalmente quando alguém diz com todo respeito, vai chegar no limite da falta de respeito. Eu falei, com todo respeito ao ensinador e o estudioso, senhor, Jesus não falou isso aí não. Ele, como é que é? Tipo, você vai me enfrentar? Eu falei, pai, Jesus nunca falou que não é para contar que jejua. Você não leu Mateus 6? Eu falei, eu li Mateus 6, pai, mas vamos devagar. Antes de Mateus 6, o que é que tem em Mateus 5? Verso 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ele vai falar isso depois de dizer que você não esconde uma candeia debaixo da cama, nem uma cidade sobre os montes, e que tem coisa que não é para esconder, que é para mostrar, e é para mostrar para a glória de Deus. Aí ele já parou para ponderar. Falei, segundo, Jesus está falando de tocar trombeta, que é ficar se vangloriando. Você pode brilhar de uma maneira que Deus glorifique, ou você pode querer aparecer de uma maneira que a glória ou a vanglória seja sua. Eu falei, o senhor acha que Jesus mandaria a gente fazer alguma coisa que ele não fez? Claro que não. Eu falei, então, da onde que o senhor tirou que Jesus nos proibiria contar que jejuou, se ele contou que jejuou? Meu pai, como ele contou? Eu falei, pai, ele estava sozinho no deserto, como é que a gente sabe que ele jejuou? Quando eu falei isso, eu vi essa cara de riso nele que muitos de vocês estão fazendo. Tipo, nunca pensei nisso. Falei, quem o senhor acha que vazou a notícia? Eu falei, agora ele conta para os outros que fez, e a gente não pode contar quando está fazendo. Eu falei, pai, o texto de Mateus 6 fala que na hora da esmola não é para tocar trombeta. Mas será que Jesus está falando de sigilo e de esconder isso de tal maneira que ninguém nunca saiba? Porque quando Paulo orienta quais eram as viúvas seriam cuidadas pela igreja ou não, um dos indicadores que ele põe lá tem que ter testemunho de boas obras. Se ninguém soubesse que ela deu esmola, ela não entrava na lista. Então como é que é proibido? E aí meu pai começou a olhar e falou, nunca pensei por esse lado. Eu falei, pai,
Quem não jejua já não fala porque não faz. E aí quem jejua não conta porque é pecado. Como é que nós vamos aprender sobre o assunto? Ele falou, é algo a se considerar. Então eu decidi que eu não guardaria silêncio da minha família, como ele fez. Eu decidi que não só minha família saberia que eu jejuaria, mas que os discípulos, as pessoas próximas. Mas os anos se passaram. Em janeiro de 2022, quando eu tive o privilégio de escrever um livro sobre jejum, em jejum. Escrevi o livro todo, do começo ao fim, em jejum. Eu terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia do meu jejum. Nesse momento, estava lá, o Espírito Santo falou comigo, guardadas as devidas proporções, você não fez muito diferente do seu pai. Eu falei, como é que é? Ele disse, você ainda inspirou a família e os discípulos próximos. Mas você falou, pregou, ensinou muito pouco a respeito disso ao longo dos anos. O Senhor me disse, eu não quero que você apenas escreva o livro. Eu quero que você comece a pregar, ensinar, falar sobre isso. Né? O Senhor me disse, entre em detalhes e orientações práticas. E eu percebi que ainda que não tivesse o mesmo nível de resistência do meu pai, a gente ainda tinha aquele negócio, também não vamos falar demais para não parecer que a gente está se achando ou se promovendo. E quando você começa a falar, você percebe a resistência em outros. Gravei, uns anos atrás, um vídeo mostrando que é possível você manter uma vida normal em jejuns prolongados, inclusive de treino. Fui para a academia, filmei o treino de um desses 40º dias de jejum. Aí você começa a ver já os comentários. Agora virou reality show o jejum. Né? E as pessoas vão ter dificuldade. Mas, honestamente, eu não me importo com o comentário de alguns poucos fariseus. O que me deixa feliz é ver que nesses últimos 2 anos, um exército de pessoas está se levantando para jejuar. Eu nunca vi nada semelhante na minha vida até então. Né? Porque quando a gente começa a combinar não só orientação bíblica, mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, esse tipo de pregação não apenas produz instrução, produz despertamento, produz uma resposta de fé. E eu acredito que nós precisamos entender a importância do jejum. Agora, o que honestamente Jesus nunca especificou foi qual a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo se jejua? Não tem regras. Aliás, o que as pessoas mais querem saber são as regras do jejum. São as maiores perguntas. Pastor, quais as regras do jejum? Eu falo, a regra é uma só. A regra é que não tem regra. E as pessoas não sabem lidar com isso. Eu lembro quando minha filha estava crescendo e ela completou 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade eu revoguei uma ordem do início da adolescência. Qual era a ordem do início da adolescência? Não pode dar WhatsApp para nenhum garoto, nem conversar com eles. E um dia um menino pediu o WhatsApp dela. E ela falou, pai, o que eu respondo? Que ela queria saber como dar o corte. Eu falei, como que eu respondo? Dá o seu WhatsApp. Ela falou, o senhor me proibiu de fazer isso. Eu falei, quando você era bem mais nova. Você já está crescendo. Eu quero que você tenha amizade com os meninos. Não precisa ser tudo conversa romântica. Mas é importante que você interaja, inclusive, com esses líderes da próxima geração, como esse garoto crente que está te procurando. A diferença é que eu vou ler todas essas conversas. Falei, mas pode dar esse WhatsApp. Quando eu dei ela olhar para mim, ela olhava para a mãe, olhava para mim, ela dizia, eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. Porque para ela, assim, era meu primeiro momento de liberdade. E eu brinco que alguns clientes parecem que agem igual. Quando você diz, ó, jejum não tem regra, eles te olham com a cara de, eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. Mas a verdade é que Jesus não determinou a periodicidade do jejum. Então você escolhe de quanto em quanto tempo jejua, ou fique sensível à direção do Espírito Santo, como Jesus foi em Mateus 4. Mas Jesus também não determinou o tipo do jejum. E a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Daniel, capítulo 10, nos mostra uma afirmação dele, versos 2 e 3. Daniel diz que durante 3 semanas inteiras, ele não comeu carne, não bebeu vinho e nem comeu manjar desejável. Ele está falando de coisas que não comeu, mas não está dizendo que parou de comer tudo. Nós chamamos isso de um jejum parcial. Significa que a pessoa se priva de alguns grupos alimentares, mas não de todos. Mas você também vai ver um João Batista se alimentando de mel e gafanhoto silvestre, que não é a dieta mais empolgante, mas, além do jejum parcial, você também vai encontrar o jejum de Jesus, que é o que nós classificamos do normal. O que é o normal? A palavra jejum, ou verbo jejuar, né, no original grego é nestil. É uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, e estil, que significa comer. Então é lógico que jejum, em essência,
é privação de comida, abstinência alimentar. Digo isso porque a palavra jejum virou na língua portuguesa e muitas outras sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então, de vez em quando, você vai ver um jornalista esportivo mencionando que determinado time está em jejum de títulos. Por exemplo, o Vasco, por exemplo. O meu ficou uns anos sem título também. Você vai ver que determinado atacante está em jejum de gols. E aí o crente simplesmente começa a dizer o seguinte: estou em jejum de rede social. As pessoas perguntam: e aí, pastor, pode? Eu falo: pode, claro que pode. Mas o que eu e você precisamos entender é que as outras abstinências, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Então, eu não tenho nenhum problema com outras abstinências. Agora, eu não entendo o crente se abstém de tudo, menos do essencial que define o jejum, que é alimento. Mas, quando Jesus foi jejuar, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, no verso 2, Lucas 4 também dá o relato, mas a Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu, e ao fim dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu, e não diz que ele não teve sede. O jejum sem ingestão de água, que é o que nós chamamos de jejum total, absoluto, é o mais austero, é o mais severo, ou como diz a moçada lá da igreja, é o mais punk, pastor. Então, biblicamente, você não costuma ver ninguém que tenha feito um jejum total. O de Jesus é o normal, com água. O jejum total, você normalmente não encontra ninguém que ultrapassou o limite de 3 dias. Quando o rei dos ninivitas proclama um jejum diante da mensagem de Jonas, 3 dias sem comer nem beber. Quando Esther convoca um jejum nos seus dias, 3 dias sem comer nem beber. Quando Paulo se converte, ele fica 3 dias trancado, sem comer nem beber. Eu nunca passei de 3 dias sem água, mas eu lhe garanto, é o mais austero, o mais pesado nível de jejum. E quando eu fiz 3 dias, eu já estava em alguns dias de jejum na água. Ou seja, tecnicamente era mais fácil, porque eu já tinha passado toda a desintoxicação. Mas quem entra direto nesse, ele vai lidar com algo assim que vai concordar comigo e vai dizer: é punk, é pesado. Mas a única exceção é Moisés, 40 dias no monte, que a Bíblia diz, não comeu, não bebeu. Moisés, para mim, ele entra numa 4ª categoria de jejum. Eu chamaria de sobrenatural. Outro dia alguém falou: pastor, como o senhor explica Moisés não beber 40 dias? Eu falei: não explica. O dia que tu jejuar na nuvem, que nem ele, fica à vontade, no meio da glória. Se não, não se atreva. Por quê? Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso. Então, basicamente, a menos seja um contexto sobrenatural, já conheci pessoas. Quantos aqui já leram o livro O Homem do Céu, do irmão Yun? Alguém já leu? É fantástico os testemunhos dele. Tive o privilégio de estar com ele já várias vezes. Esse camarada fez uma vez, enquanto ainda vivia na China, 74 dias de jejum, sem comer nem beber. Não há explicação humana, racional, fisiológica para esse cara estar vivo. O jejum dele foi sobrenatural. Outro dia alguém perguntou: pastor, o senhor tem vontade de bater o recorde dele? Eu falei: nunca. É o tipo de coisa, ele fez debaixo de uma palavra de Deus, sem saber até onde ia, e a prova de que Deus falou com ele é que o sustentou e ele está vivo. Mas tirando alguns exemplos mais austeros, ou esse departamento sobrenatural, jejum total, sem comer nem beber, no máximo 3 dias. Jejum com água, ele não é tão complexo. Água não é alimento. Cerca de 70% do seu corpo é construído de água. E como eu disse, com 5 dias sem água, seu organismo pode entrar em colapso. Mas a água é importantíssima para a manutenção. Quando a gente fala de jejuns prolongados, eu acho engraçado que às vezes você conversa com pessoas até da área da saúde, que você fica imaginando assim, deveria entender o processo, e alguns vêm falar: não, Sibra, é impossível ficar 40 dias sem comer. Eu digo: gente, impossível. Vamos tirar a parte espiritual de fora e vamos falar só do fisiológico. Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Registrado no Guinness Book de 1971. 382 dias de jejum, um escocês. O cara ficou mais de 1 ano sem comer, gente. Está certo que começou com mais de 200 quilos e terminou com 83. Porque o que acontece no jejum prolongado? Eu não quero instigar ninguém a nenhuma loucura ou irresponsabilidade. Jejum prolongado, para mim, ele deve ter alguns elementos. Eu considero sempre os 3. Primeiro, treino e prática.
As pessoas vão conhecendo os limites do seu próprio corpo. Segundo, né? Eu não faço jejum prolongado sem acompanhamento médico. Antes, durante e depois não faço. Se alguém falou, pastor, mas depois de ter feito tantos, o senhor ainda precisa do médico? Eu falei, preciso. Ele falou, por quê? Eu falei, para me proteger de doido que nem tu, que acha que pode fazer as coisas sozinho sem entender a dinâmica de funcionamento. Falei, não abro mão desse tipo de supervisão. Mas é lógico, talvez poderia ter citado em primeiro, tem uma direção de Deus. Não é o tipo de coisa para se brincar. Mas só para que quando a gente fala de jejum, mesmo que não sejam tão longos, as pessoas não se assustem. Por quê? Jesus não definiu a periodicidade, não definiu o tipo. Nós falamos que tem 3 tipos, né? Parcial, normal só com água e o total sem água. E Jesus também não definiu a duração do jejum. Na Bíblia você tem jejuns que duram algumas horas do dia, você tem jejuns de um dia inteiro, às 24 horas, e você tem os prolongados. Passou de um dia, a gente já chama de prolongado. Esses prolongados, a Bíblia fala de 3 dias, 7 dias, 14, 21 e 40. Não quer dizer que são os únicos prazos, mas isso nos mostra o quão flexível um jejum de mais de um dia pode ser, ao ponto de se estender até mais de um mês. Eu já fiz vários desses de 40 dias. As pessoas, às vezes, imaginam assim que é uma coisa inconcebível. Eu falo, não é. Tem uma lógica muito simples por trás do jejum. Né? Qual é? Quando você para de comer, e normalmente o primeiro dia você não sente tanto o impacto, mas você parou de comer, parou de entrar energia. A energia do seu corpo vem da glicose. Na verdade, do carboidrato que você, né, consome e vai botar glicose para dentro. Energia para o seu corpo. Quando você não está comendo, seu corpo vai buscar uma fonte alternativa de energia. Qual é? Glicogênio, armazenado no músculo e no fígado. O que é o glicogênio? É a glicose que você comeu antes e não gastou. Ela está lá, em reserva. Só que em 2, no máximo 3 dias, a maioria de nós já conseguiu consumir o glicogênio se não estiver comendo. E o que acontece quando acabar o glicogênio? Não está entrando glicose, a glicose anteriormente consumida, armazenada como glicogênio foi embora, o corpo muda para uma segunda fonte alternativa de energia. Qual é? As reservas de gordura. O que são as reservas de gordura do nosso corpo? A glicose você consumiu, não usou, e era maior ou excedente ao glicogênio, ela virou reserva de gordura. O que é a reserva de gordura? O que o nome diz? Reserva. Né? Uma margem, um armazenamento para o futuro. Na ausência de comida, o corpo começa a quebrar a gordura e transformá-la em energia. Ou seja, quando você entra num jejum prolongado, você troca o alimento externo por um interno. Então eu deixei de comer aquilo que botaria no prato para comer as dobrinhas que estão do lado de dentro dos pneuzinhos. Né? Ou seja, depois de 3 dias, quando entra esse terceiro nível, a segunda fonte alternativa, os médicos chamam de cetose. É quando você está queimando gordura e ela se torna combustível. Ela não dá o pico que a glicose dá. Então, por exemplo, quem faz treino pesado, gosta de meter o carbo antes para ter aquele pico de energia, mas ela é uma energia estável, contínua. Então, por que aquele camarada com mais de 200 quilos sobreviveu enquanto tinha reserva de gordura? Porque o corpo dele estava se alimentando. Quando a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias, teve fome, não diz que foi antes. O que é que a Bíblia está dizendo? Que as reservas de gordura de Nosso Senhor se acabaram. O que me faz acreditar que ele era assim, ó, fit, magrinho. Por quê? Porque eu já fiz vários de 40, eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Então, quando a gente fala dessa dinâmica, eu quero só... Porque em algum momento, quando eu falar jejum prolongado, eu não estou te instigando a fazer nenhuma loucura, ok? Quero deixar isso bem claro. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que jejuns prolongados como esse são para todo mundo. Mas eu creio que muito mais gente será guiado por Deus a essa prática nos próximos anos e que nós precisamos começar a entender e pensar o modelo. Agora, se Jesus não definiu a periodicidade, nem o tipo do jejum e nem a duração, quem é que define isso? Você mesmo. Ou, debaixo da liderança do Espírito Santo, a gente segue e obedece impulsos. Então, alguns não sabem lidar, né, com essa ausência de regras. Lá na nossa igreja, nós reinventamos e adaptamos um meme antigo. E a gente diz assim, meu jejum, minhas regras. Então, quando um fariseu quiser dar pitaco no seu jejum, você para aí e fala, meu jejum, minhas regras. Seu jejum, suas regras. Vá cuidar do seu, que eu cuido do meu.
né? Agora, o que eu e você precisamos entender é o impacto que o jejum tem. E eu quero falar nos próximos minutos de 2 níveis. Primeiro, o impacto que ele tem no nível pessoal. E depois, se o tempo nos permitir, a gente fala um pouquinho do impacto coletivo. Vamos para o impacto pessoal. Algo que eu aprendi bem cedo na minha caminhada do jejum, ouvindo irmã Valnice Milhomens, falava muito sobre isso e me influenciou muito. Ela dizia, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ele não vai ser mais amoroso porque você jejuou, ele não vai ser mais poderoso porque você jejuou, e o jejum não te dá nenhum mérito. Nós precisamos entender o jejum muito mais como uma linguagem de fé e de dependência de Deus do que essa ideia antiga, né? Porque a maioria dos crentes é no jejum, dos poucos jejuam no ambiente pentecostal, a gente tinha aquela ideia de tem que pagar preço, tem que fazer sacrifício, quase como se tivesse a ver com mérito. Isso não se sustenta na doutrina bíblica. Mas o que eu e você precisamos entender é que, embora o jejum não seja uma moeda de troca, de barganha, embora ele não seja um ato meritório, é evidente que ele produz algum tipo de impacto. Senão, nosso Senhor não nos teria orientado a jejuar. E a pergunta é, o que é que o jejum faz por mim e por você? Quando você olha Lucas capítulo 5, você vai perceber não só Jesus dizendo, eles vão jejuar, mas você percebe que no verso 36, o texto diz, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Na sequência, nos versos 37 e 38, que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus fala de vinho novo em odres novos, que é uma segunda alegoria, com uma outra roupagem para dizer a mesma coisa. O que é curioso, e eu acho que justo observar, é que seja no relato de Mateus 9, de 14 a 17, seja no relato de Marcos 2, de 18 a 22, a gente chama os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos. Eles têm uma estrutura de pensamento e de registro, né, dos fatos, dos ensinos, dos milagres de Jesus muito semelhante. Em todos esses 3 evangelhos, todas as vezes fizeram a mesma pergunta, por que é que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, os seus não? Jesus dá a mesma resposta e conta a mesma parábola. Ou seja, pelas regras da hermenêutica, as leis da interpretação bíblica, você não pode desassociar a parábola ou as parábolas que Jesus traz do assunto do jejum. Elas estão conectadas diretamente com o assunto do jejum. E o que é que significa isso? Quando Jesus fala de que uma pessoa, quando ele diz ninguém tira, ele não está falando de impossibilidade, que se tentasse fazer não conseguiria, mas ele está falando de bom senso. E para entender melhor o que Jesus fala, eu acho que a gente tem que pensar com a lente cultural daquela época. A maioria das pessoas, gente, não se vestiam bem e nem tinham muitas peças de roupa. A gente tem essa mania que não é exclusividade do crente, é meio que de todo mundo, né? De abrir o guarda-roupa, olhar um pouco o que tem e largar aquela murmuração. Tenho nada para vestir hoje. Estatisticamente, as mulheres estão ganhando dos homens no emprego da murmuração. Tenho nada para vestir hoje. Mas a verdade é que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. A maioria de nós não para pensar nisso. Aliás, a maioria das pessoas naquela época não tinha guarda-roupa, gente. O povo não viajava com mala. Você sabe o que é isso? Jesus manda os discípulos pregar e eles dizem, não leve uma segunda túnica. Significa que o cara viajava com a roupa do corpo. Aliás, quando você lê Josué, capítulo 9 e 10, dos gibeonitas que chegam, eles estão mentindo, mas eles usam toda uma história para tentar ganhar credibilidade com aquilo. Eles dizem, nós viemos de uma terra tão longe, que quando nós saímos, nossas roupas eram novas. Olha como elas estão agora. O cara dormia no chão, no relento, não tinha hotel à beira da estrada para todo mundo, né? Lavava a roupa a hora que tomava o banho de rio, saía secando. Eles não tinham indústria têxtil, como nós temos hoje, a qualidade dos tecidos já não era melhor, não atendia a demanda, ou seja, a maioria das pessoas já nem se vestiam bem e nem tinham condição de dar manutenção nas suas roupas. É por isso que Jesus diz, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Era só o topo de uma pirâmide social que tinha mais opções de roupas e roupas boas. A maioria das pessoas usavam roupas já rotas, às vezes rasgadas, remendadas. Agora, imagina esse contexto do cara que não tem nem mala, não tem guarda-roupa, ele só tem a roupa do corpo, que está num péssimo estado. Alguém chega e oferece de presente para ele uma túnica.
Os homens não gostam de falar vestido, então a gente usa túnica. Mas eles não usavam a composição de duas peças, como nós temos hoje, camisa e calça. Né? Todo mundo usava uma peça de roupa. Então, imagina que alguém oferece para aquela pessoa, toma um vestido novo, uma túnica nova. Jesus está dizendo, ninguém vai olhar aquilo e dizer, não, 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 é muito pano, não preciso de tudo isso. Só tem uns buracos faltando aqui. Então, em vez de você me dar tudo isso, deixa eu só cortar uns pedaços aí para tapar o buraco que falta do lado de cá. Por que ninguém faria isso? Jesus está dizendo, vai estragar a roupa nova e não resolve o problema da velha. Então, qual seria a solução? E nem precisaria de muita inteligência para isso. Descarta a velha. Pega a nova inteira. Problema resolvido. Do que é que Jesus está falando? Basicamente, o que Jesus está dizendo é que o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Agora, se Jesus diz ninguém faz, por que é que ele está tocando no assunto se ninguém faz? Ninguém faz no natural. Mas ele sabia que no espiritual, alguns de nós iam escolher viver de remendo em vez de renovo. Então, nós precisamos parar e entender esse tipo de coisa. Porque, aliás, é assim que muita gente está tentando viver o Evangelho hoje. Não, esse negócio do caráter de Cristo, tudo isso é muito pano. Eu só preciso de um remendo. Me dá esse pedaço da cura, da libertação, que é só o que eu acho que está faltando aqui. Ou é tudo ou é nada. Essa forma de lidar com o Evangelho tem dado ao Evangelho prazo de validade, como nós vamos ver. Porque a parábola do odre é exatamente a mesma mensagem. Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que é que significa isso? O odre era uma espécie de cantil, uma bolsa feita com couro do animal. Ah, pastor, era o cantil para armazenar líquidos, não só líquidos. Na Bíblia inteira, você vai achar uma menção de um odre contendo água. Na Bíblia inteira, você vai achar uma única menção de um odre contendo leite. E todas as outras, o odre está ligado ou relacionado ao vinho. A pergunta é por quê? Porque a água poderia ser armazenada numa talha de pedra, num vaso de barro. Mas por que que o vinho está tão associado ao odre? Quando eles espremiam a uva no lagar, pisavam e tiravam o suco da uva, ele ia passar por um processo natural de fermentação do açúcar da fruta. Então, os povos antigos descobriram que quando você limitava a exposição daquele suco que ia fermentar a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, você tinha controle sobre o processo de fermentação. Então, eles botavam na bolsa, lacrava. Agora, por que é que o vinho, no hebraico do Antigo Testamento, a gente tem duas palavras distintas, mosto e vinho. O que era o mosto? O mosto era o suco da uva, ou vinho de baixa fermentação. Aquilo que praticamente não embriagava. O vinho já era a palavra usada para aquilo que fermentou, tem o álcool natural da fruta. O Novo Testamento não tinha uma palavra para suco, outra para vinho, como nós temos na língua portuguesa. Então eles falavam assim, vinho novo, significa que acabou de ser pisado, extraído do lagar, não fermentou. Vinho velho, já passou a fermentação. Então quando Jesus fala de couro novo que vai fermentar, se colocasse numa bolsa de couro velha, o que é que ia acontecer? A hora que a fermentação começasse e pegasse pressão, a bolsa ia arrebentar. Eu quando comecei a pastorear 30 anos atrás, mudei para o interior do Paraná, eu ganhei de presente uma coisa que eu nem sabia que existia. Eles chamavam de cerveja caseira. Era feito com a mesma base de produção da cerveja, mas eles tinham esse hábito de tomar uma coisa que não tinham fermentado. Eu, como nasci e cresci no lar cristão, nunca se bebeu, recebi aquilo, não sabia o que fazer, guardei, estava numa garrafa PET, dessas de 2 litros, que reaproveitaram do refrigerante, guardei e deixei num canto, falei, uma hora dessa eu provo para dizer para a pessoa que provei. Esqueci daquilo. Uns meses depois vi aquele negócio guardado, falei, nunca provei. Mesmo que eu vá dar um fim nisso, tem que primeiro saber o sabor. E fui abrir aquilo. Meu amigo, pensa na sujeira na cozinha. Porque aquilo ficou meses fermentando dentro da PET. Então, a pessoa que deu, depois quando eu contei, falei, aquilo era uma bomba caseira. Falou, pastor, se o senhor provasse no dia, não. Porque enquanto era novo, não fermentou, não tinha álcool. Depois que o senhor deixou lá fermentando, o negócio foi complicando. Né? A hora que eu abri aquilo, mas esguichava para todo lado, mas sujou, né? Deixou a cozinha fedida. A única razão pela qual não explodiu é que o plástico da PET é mais forte que o couro. Senão tinha arrebentado. E aquilo para mim foi uma lição prática do que pode acontecer com o odre. Agora, quando Jesus diz que você não põe vinho novo em odre velho, de novo ele está dizendo o quê? O novo de Deus
não pode ser armazenado numa estrutura velha de vida. Preste atenção, adaptar o evangelho a uma estrutura velha de vida é dar ao evangelho prazo de validade. Vai romper o odre, vai perder o vinho. Nós somos, de acordo com o último censo, 55 milhões de evangélicos no Brasil. Desde que éramos 30, nós temos estatística parelha. Para cada um crente firme, você tem em média um desviado. E quem prega um pouco o evangelho na rua, costuma dizer, eu acho que é mais. Agora, a pergunta é, a nossa maior dificuldade é o evangelismo? Me parece que não, é consolidar os frutos. A pergunta é, por que nós temos tanta gente que ouviu um evangelho que tem prazo de validade? Porque tentou adaptar o novo de Deus numa estrutura velha de vida. Gente, se nós não entendemos as normas do evangelho e o padrão de santificação de Deus, nós não vamos muito longe. Então a pergunta é, o que é que eu e você precisamos? Há um ponto central quando você explora a doutrina da santificação que se chama mortificação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que eu e você temos que oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, o que é um paradoxo. Porque o verbo sacrificar significa matar. Então eles pegavam o animal, vai para o sacrifício, o que é que fazer com ele? Matar o bichinho. Agora, Paulo diz, ofereça um sacrifício vivo. É um paradoxo, uma aparente contradição. Espera aí, Paulo, se é sacrifício é para matar, como é que sacrifício fica vivo? É para matar ou não é para matar? Paulo está dizendo, não é para matar literal. Mas se não tivesse morte envolvida, a gente não chamava de sacrifício. Paulo está mandando você matar o corpo? Não. Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo que você vai matar o que está dentro da sua carne. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado não venha a ser desqualificado. Mortificação não é algo só no começo da caminhada cristã. Nós estamos no ministério pregando, temos a responsabilidade de manter a carne sob rédeas cultas, porque essa desgraça não converte. Ela tem que ser mortificada. Ela tem que ser subjugada e dominada de forma contínua. Significa o quê? Que nada que pertence à velha natureza deve participar dessa nova estrutura de vida proposta pelo Evangelho. Então Paulo diz, vocês têm que despir do velho homem, ele fala como fosse a veste anterior, e revestir do novo, é uma troca, não tem adaptação. Agora, quando Jesus relaciona com isso, o jejum, ele está dizendo que o jejum, de alguma forma, tem um poder tão intenso de mortificação, que nos ajuda a se livrar da velha estrutura, para que a gente possa receber o novo de Deus. Ainda que ele não tenha detalhado como aconteça o processo, é evidente a direção em que ele está apontando. Honestamente, eu não acho que a gente tem que entender o processo. Em Marcos 4, a partir do verso 26, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente, e ela brota mesmo sem ele saber como. Eu e você não precisamos entender de germinação para ver a semente germinar. O que a gente precisa é plantar. Então não importa ser um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis na área de germinação, ou se alguém leigo como eu, você, a maioria de nós, que não entendeu muito de germinação. Se a gente planta, a gente vê germinar. Se o engenheiro que sabe tudo não planta, ele não vai ver germinar. E a gente fica tentando entender as coisas, quase como quem diz, depois que a gente fiscalizar se o senhor tinha razão, a gente pratica. A verdade é que eu e você não precisamos entender, a gente só tem que praticar. Jesus diz, jejua, vamos jejuar. Eu fiquei pasmo em janeiro de 22, quando Deus começou a abrir o meu entendimento, escrevendo sobre essas coisas, sobre o jejum. O que eu descobri, a hora que eu estava ensinando, escrevendo essas coisas, é que elas vinham funcionando na minha vida por décadas. E agora eu só estava entendendo quais eram os processos, mas eles já davam resultados. Então, para mim, mais importante do que gastar tempo explicando, é encorajando as pessoas a dizer, vamos desfrutar do resultado. Quem está entendendo? Gente, Romanos 12 fala não só de você mortificar a carne, que vai ser oferecida em sacrifício vivo, mas ele fala de uma renovação da mente. O jejum muda um chip na cabeça de quem o pratica. O processador muda. Aliás, eu gosto de dizer que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscai as coisas são do alto, buscai as coisas são de cima. E a cabeça de quem jejua, de alguma forma, passa por uma mudança que é inexplicável. O coração fica blindado contra a mágoa, a ofensa. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Outro dia um falou para mim, não consigo perdoar alguém. Eu falei, jejua 7 dias, depois nós conversamos.
E sabe, a gente tem que entender que isso tem nada a ver com penitência. Quando a gente começa a observar o impacto que ele pode ter numa mudança de estrutura, isso vai fazer toda a diferença. Eu fui crescendo na prática do jejum ao longo dos anos, mas foi só há 5 anos e pouquinho atrás que Deus me chamou pela primeira vez para um jejum de 40 dias só na água. Quando eu terminei o jejum, os amigos mais próximos estavam naquela expectativa, todo mundo curioso. E quando eu terminei, já rodearam e começaram, e aí? Falei, e aí o quê? Como é que foi? Como é que foi deles era? Você ouviu o coro angelical, sentiu o perfume do céu, todo mundo queria saber dessa experiência. E eu lembro até hoje da frustração deles quando eu respondi, falei, estou em crise. Os caras, como é que é? Eu falei, esse jejum me botou em crise. Os caras, como assim crise? Eu falei para eles, olha, eu vou dizer uma de várias. Meu temperamento é colérico, para quem não sabe o que é, explico, barraqueiro por natureza. Só que durante 40 dias de jejum, nada e ninguém me irritava. Era uma coisa tão fora do comum que eu nunca tinha experimentado. Minha esposa, quem conhece perto, sabe que ela é um doce de pessoa. Mas nem Kelly aguentou, ela ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente várias vezes no jejum e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia, amor, você está tão calmo. Eu dizia, você não imagina por dentro, é uma paz. A pastora, era ruim? Não, era maravilhoso. Então por que a crise? A crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Só que o temperamento não mudou enquanto eu jejuava. Aliás, a parte boa de liderança do colérico estava lá, turbinada pela oração. Agora, a parte ruim, que era carne, 40 dias sem comer, só bebendo água, sem entretenimento, só Bíblia e oração. A carne estava estribuchando lá no chão, não tinha força para nada. E você começa a perceber quanta coisa muda. Gente, eu não estou dizendo que a mortificação só se dá por meio do jejum. Todo o autocontrole, domínio próprio, a capacidade de dizer não aos desejos da carne, é parte da mortificação. Mas o jejum é uma ferramenta intencional de mortificação, que combinada à sua irmã gêmea, a oração, tem um efeito turbinador na sua caminhada em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vocês me dão mais 15 minutos para eu falar do impacto coletivo? Quem me dá mais 15? 15, 30, 45, 1 hora. Essa é velha, mas ainda funciona. Só mais um pouquinho. Qual é o impacto coletivo do jejum? A gente falou, o individual ele mexe muito com a nossa estrutura. Normalmente a gente pega o texto de Lucas 5 e diz, olha, Jesus disse, quando seus discípulos estavam com ele, o jejum não seria requerido cobrar deles, mas quando ele fosse tirado, sim. Então, normalmente a gente pega essa fala de Jesus e diz, a ausência do noivo determina o início do jejum. Mas a lógica é só essa. Se Jesus está dizendo que o jejum é para a ausência do noivo, será que a ausência do noivo define só o início do jejum ou define também o fim? Porque o noivo vai voltar. Ele prometeu voltar. E quando ele voltar, nós voltamos ao quadro inicial. Com o noivo presente não é necessário jejuar. Aliás, quando ele voltar, nós vamos ter bodas, festa, comida. Então, me parece que não é hora de jejuar. E, em algum momento depois disso, Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago, Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então, se essas outras coisas não são eternas, o jejum também não é. Então, o ponto é, qual é o impacto que o jejum terá no tempo de preparação da vinda de Nosso Senhor? Há algumas coisas ligadas à vinda de Jesus que elas podem ser largamente discutidas em diferentes escolas teológicas, principalmente as diferentes escolas escatológicas. A gente pode discutir a cronologia dos eventos que antecedem e sucedem a vinda de Nosso Senhor. Alguns grupos vão dizer que isso acontece antes, não, isso acontece depois. Outros vão dizer, não sei se isso aconteceu ou se vai acontecer de verdade, mas tem coisas que são indiscutíveis. Primeiro, a própria vinda literal do Senhor é inquestionável. Segundo, há alguns sinais bíblicos claros sobre o que vai acontecer no tempo que antecede a sua vinda. Em Atos, no capítulo 3, de 19 a 21, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que os seus pecados sejam cancelados e venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Outras traduções dizem de descanso. O texto diz assim, envie ele o Cristo, o qual dantes lhes foi designado, Jesus,
É necessário que ele permaneça no céu, diz NVI. Outras traduções dizem, é necessário que os céus o recebam. Outras dizem, é necessário que os céus o contenham. Até quando? Até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Do que é que Pedro está falando? Quando ele diz, envia-lhe o Cristo, não é a primeira vinda. Ele está pregando o Cristo que já veio e foi assunto aos céus. Mas ele está dizendo, os céus vão recebê-lo, vão segurá-lo até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, os céus não deixarão que Jesus volte sem que primeiro aconteça a restauração daquilo que os profetas falaram, ou do que Deus falou pela boca dos profetas. Então você tem, inquestionavelmente, um elemento que antecede a vinda de Jesus. Ele não volta sem que primeiro haja a restauração. O que é a restauração daquilo que Deus falou pela boca dos profetas? Nós temos muitas profecias que nunca se cumpriram, e certamente elas vão se cumprir. Mas a restauração do que foi dito são profecias que já se cumpriram e terão um novo cumprimento replicado. Ou seja, aqui se aplica um filtro e diminui, mas diminui muito o volume de profecias. Eu não quero nem focar no que ainda vai se cumprir. A restauração do que foi dito, coisas que já aconteceram e vão acontecer depois. Uma dessas que já tiveram cumprimento, mas a Bíblia mostra que terá que haver cumprimento novamente. É a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Joel anuncia muitos elementos proféticos se cumpriram no seu tempo. Mas essa parte da profecia não aconteceu no seu tempo. Aliás, Joel dizia, acontecerá depois. Ou seja, ele falou de coisas que aconteceriam na sua época e coisas que aconteceriam depois. Essa parte, você vai ter Pedro se levantando em Atos 2,15 e dizendo, irmãos, no dia de Pentecostes, quando uma multidão atônita vê aqueles homens falando em línguas, ele diz, esses homens não estão bêbados, sendo ainda 9 horas da manhã. E diz, mas isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. Então ele estava dizendo, está cumprindo agora. Só que Pedro, na hora que vai falar, ele cita tudo igualzinho, menos o início. Em vez de Pedro dizer assim, acontecerá depois, Pedro agora diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Pedro está dizendo, não está acontecendo só agora, está acontecendo agora e vai acontecer de novo nos últimos dias. Como sabemos que essa profecia tem que ter cumprimento replicado? Porque nem tudo que foi anunciado por Joel, e mesmo que não aconteceu nos seus dias, mas aconteceu em Pentecostes, nem tudo se cumpriu. A gente falou da parte do derramar do Espírito, as pessoas profetizando, mas a Bíblia diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, no Antigo e Novo Testamento, é o advento do retorno de Cristo. Mas a Bíblia diz, antes disso o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Só aconteceu no dia de Pentecostes? Não. Esses são sinais claros da vinda de Jesus. Em Mateus 24, 29, palavras do próprio Jesus, ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele diz, vai ter que escurecer sol, vai ter que bagunçar a luz da lua antes de Jesus vir. Apocalipse capítulo 6, de 12 a 14. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus cigos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. São sinais que antecederão a vinda do Senhor. E junto com eles haverá um novo cumprimento da profecia de Joel. Então me ouça com atenção. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais presenciou ainda está para acontecer. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Precisamos entender a maneira e a dinâmica com a qual Deus estava trabalhando com o seu povo. Se você voltar lá no livro de Joel, no capítulo 2, nós temos algumas informações que não podem ser ignoradas. Uma delas é o convite de Deus, começa no verso 12.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus. Verso 14, quem sabe ele não se voltará. Verso 15, toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos, reúna as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, o que tem sido até hoje o caminho que pavimenta o avivamento em qualquer época e geração. Arrependimento, santificação, oração, jejum. Deus está chamando o povo a isso. O que é que aconteceu? Verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Isso significa que o povo atendeu o chamado de Deus, se arrependeu, se santificou, orou, jejuou, e o Senhor se compadeceu. E não apenas se compadeceu, verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. A nação estava em crise, vivia fome, escassez de alimento, mas Deus está dizendo, eu vou restaurar os ciclos das chuvas. Qual seria o resultado disso? Verso 24, as eras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Verso 26, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Verso 28, e acontecerá depois, não junto com essa primeira restauração do alimento, mas depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus está dizendo, eu não vou derramar só chuvas naturais, eu vou derramar as chuvas do meu espírito. Agora vamos entender uma dinâmica. Quando Deus diz, eu vou enviar as chuvas em justa medida, e vou fazer descer como no passado as primeiras e as últimas, Ele está falando do ciclo da chuva. O que eram as primeiras chuvas? Elas antecediam o plantio da terra. Molhavam o solo, facilitava o trabalho dele ser arado, preparado para receber a semeadura. Depois da semeadura, havia um tempo de estiagem. Então, vinham as últimas chuvas. As últimas chuvas antecediam a colheita. Elas eram mais intensas e abundantes que as primeiras. E qual era o propósito das últimas chuvas? Acelerar o crescimento e a maturação daquele fruto, para que houvesse uma grande colheita. Deus está dizendo, eu vou restaurar isso, então vocês vão colher em abundância. Quando você entende essa dinâmica, você vai perceber que antes de Deus falar de chuvas espirituais, Ele falou de naturais. Mas antes de falar das espirituais, Ele fala de ciclos, primeiras e últimas chuvas. Agora, o que eu quero construir em termos de entendimento? Vamos lembrar que nós estamos falando da vinda de Jesus, de profecias que já se cumpriram e precisam de restauração, de novo cumprimento. Então, nós entramos na de Joel como um dos exemplos. Agora, quando falamos da vinda de Jesus, Tiago, capítulo 5, nos diz nos versos 7 e 8, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, em primeiro lugar, Tiago está pedindo paciência para a gente. Aí, ele nos dá um modelo de paciência que todo mundo na época entendia, porque todo mundo tirava o seu sustento do solo. E diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que o lavrador tinha que esperar com paciência e não podia colher antes das últimas chuvas? Se ele colhesse antes das últimas chuvas, ele sabotava a colheita. Ele ia colher algo menor, ainda não maduro, não desenvolvido, não havia inteligência. Ele tinha que exercer paciência. Deixa a chuva vir, deixa o fruto crescer, depois a gente colhe. E ele usa isso como modelo de paciência para nós. Por que ele está pedindo paciência para os irmãos? Porque a mensagem da vinda de Jesus gerou extremos desde o início. Para a primeira geração, era Jesus está voltando mesmo, e a turma começou a ficar irresponsável. Uma das igrejas com quem Paulo mais teve que corrigir o assunto foi a de Tessalonicenses. Na segunda epístola ele diz, quem não trabalha não coma. Em outras palavras, os irmãos não queriam nem trabalhar. Eu entendo essa turma. Quando eu era adolescente, estou falando da década de 80, se falava muito mais da vinda de Jesus do que hoje.
Quem já era crente nessa época lembra, a gente falava, pregava, cantava o tempo todo essa temática. Mas aquilo começou a gerar uma consciência tão forte que nós, estou falando dos que tinham a minha idade na época, que éramos adolescentes imaturos, a gente dizia assim, fazer faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente dizia, Maranata, vem Jesus, a gente dizia, só espera eu casar. Como se pudesse casar, sem estudar e trabalhar para poder manter a família. Só que a igreja migra de um extremo, e Paulo tem que corrigir quem não trabalha não como, e ela vai para outro extremo. Qual outro extremo? 2 de Pedro 3. Ele disse, nos últimos dias haveriam escarnecedores, zombando da promessa da vinda do Senhor. Cadê ele que prometeu voltar e não voltou? Desde que os pais morreram, referência aos apóstolos, tudo continua como desde o início. Então agora, saíram de um extremo, ele está voltando a qualquer momento, não dá para fazer nada. Para outro dizer, quer saber, faz tempo que estão falando isso, ele nunca voltou e não vai voltar coisa nenhuma. Tiago está dizendo, sejam pacientes. Ele prometeu que ele volta, ele volta. E ele nos dá um modelo de paciência. Mas eu ouso dizer que além de nos dar um modelo de paciência, ele nos deu uma alegoria profética. Quem é o lavrador? Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. E o lavrador precisa de paciência, porque ele não pode realizar a grande e maior colheita de todos os tempos antes das últimas chuvas. Eu quero que você veja isso comigo na Escritura. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. O contexto aqui é a promessa da vinda. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Traduzindo, Pedro está abordando o contexto da demora da vinda do Senhor. Ele está dizendo por que é que ele não voltou ainda. Ele está exercendo paciência. Porque o lavrador sabe que se voltar antes das últimas chuvas, a colheita é melhor, mas ele não quer que ninguém se perca. Ele quer o maior número possível de pessoas sendo salvas. Então eu vou repetir, não só o maior derramar do Espírito que essa terra jamais viu ainda está para acontecer, mas a maior colheita de alma de todos os tempos ainda está para acontecer. Pastor, que isso tudo tem a ver com o jejum, vamos lá. Tudo que Deus falou e se cumpriu nos dias na geração de Joel. Se cumpriria sem jejum? Não. Deus estabeleceu uma condição. Voltem-se a mim com jejuns. Convoquem o jejum. Não é o jejum isolado, ele está associado a outros elementos, mas não se cumpriria sem jejum. Quando os dias do próximo cumprimento da profecia de Joel está se aproximando, porque agora teremos um novo cumprimento em Pentecostes, o movimento começa a chacoalhar a terra antes da vinda de Jesus. Um doido de pedra chamado João Batista aparece, se alimentando de mel e gafanhotos, botando seus discípulos para jejuar, com frequência provavelmente maior do que a dos fariseus. Outro movimento que pode ter se perdido, mas nasceu de uma forma honesta e sincera. O jejum está sendo restaurado e restituído. Quando João Batista, que é o precursor, entrega e passa o bastão para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério no batismo de João, está lá em Lucas 3. Então tão logo João vê o Espírito descer sobre pomba como ele, ouve-se a voz audível do Pai falando, e Jesus assume o bastão. Qual a primeira coisa que ele faz? Vai para o deserto, jejuar 40 dias, antes de fazer qualquer outra coisa. Quando o segundo momento do cumprimento da profecia de Joel está para acontecer, o jejum, que é parte da preparação, começa a ser restaurado. E agora nós teremos no tempo do fim uma terceira etapa de cumprimento da profecia de Joel. Se nem a primeira e nem a segunda aconteceu sem jejum, você acha mesmo que nós vamos viver a terceira e a maior parcela dessa profecia sem jejum? Eu te garanto que não. Pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus não vem se a gente não jejuar? Não, estou querendo dizer que as últimas chuvas não virão se a gente não jejuar. Sem as últimas chuvas não haverá maior colheita e ele vai esperar mais tempo. Então sim, estou dizendo isso. O maior movimento de jejum que a terra jamais viu ainda está para acontecer. Nós vamos viver um tempo de polarização gigantesca no tempo do fim, que não é só a visão política, gente, do mundo.
O livro do Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se ainda. Quem comete impureza, cometa impureza ainda. Não haverá lugar para meio termo. Nós vamos ter uma grande divisão entre os que realmente vão se posicionar para levar Deus a sério e os que vão viver o cristianismo esculhambado. E no meio desses que amam o Senhor e querem algo de todo o coração, haverá uma percepção para a voz profética de que o jejum é uma necessidade não apenas no âmbito pessoal, para que a gente quebre toda a estrutura da carne, do velho homem, para viver o evangelho abundante e completo, mas haverá um impacto coletivo da soma dos nossos jejuns. Eu lembro que em 2009 eu fui pela primeira vez pregar no Japão. Em 2 semanas que tínhamos de agenda, esprememos 2 dias para escapar daquela correria. E Kelly e eu pegamos um voo para a Coreia do Sul. Eu tinha um sonho de conhecer a montanha da oração, lá em Seul, na Coreia do Sul, na igreja do Dr. Yong Cho. Quando cheguei lá, eu vi uma placa que um monte de gente dizia, eu não levava muito a sério essa história. Placa de advertência em todo lugar, em coreano e em inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Quando eu li aquilo, eu falei, tá de brincadeira? Proibido jejuar mais? Eu conhecia 2, talvez 3 pessoas na vida que tinham feito jejuns de 40 dias até então. Eu mesmo nunca tinha feito nenhum jejum maior de 21 dias, até visitar aquele lugar. Eu falei, aqui eles têm que proibir o povo. O que eu quero dizer quando uso a expressão a cultura do jejum? É quando o jejum não é mais esporádico, mas ele se torna recorrente. É quando ele vai se tornando parte de um estilo de vida. É quando ele vai se tornando algo contagioso, tão contagioso, que você tem que botar limite. Eu pensava, impossível a gente viver isso no Brasil. Eu não sei te dizer quantos eu já tive que parar para que não continuasse o jejum depois de 40 dias. Antigamente, eu nem sabia de gente que fazia. Hoje eu perdi a conta dos que eu tive que parar e dizer, não vai passar de 40 dias. Mas é só o início de algo muito maior que está vindo. Pastor, só está dizendo que eu tenho que fazer 40 dias? Não. Estou dizendo que você tem que fazer mais do que fez. Se nunca fez, comece de uma refeição. Se já aprendeu a pular uma, pula 2. Se já está se dando bem pulando 2, pula 3. É lógico que o jejum tem contraindicações. Grávidas e lactantes não são recomendados a fazer. Pacientes de diabetes não deveriam brincar com isso sem supervisão e acompanhamento médico. E aí tanto faz, estamos falando da diabetes tipo 1 ou tipo 2. Alguns casos de pessoas que estão tratando certos transtornos psiquiátricos que também deveriam ser cautelosos. Mas via de regra, eu tenho dito às pessoas, tem tanta flexibilidade do jejum, que não dá para você ficar dando desculpa. Outro dia um falou para mim, não pastor, eu não posso jejuar, porque eu tomo um remédio forte, e o médico me disse para não tomar de estômago vazio. Às vezes que eu desobedeci, me arrependi, passei mal. Olhei para essa pessoa, falei, quantas vezes por dia você toma o remédio? 1. Falei, como é que é? Não 1, é só de manhã. Falei, meu querido, deixa eu te dar uma sugestão. Quando você acordar, em vez de tomar o café da manhã, almoça, come, enche o bucho e toma o seu remédio. E depois você só vai tomar ele na manhã seguinte, você tem 24 horas para ficar sem comer. E comer de novo antes de colocar o remédio. Aí ele, pois é, né? As pessoas não querem encontrar a solução. Elas querem só apresentar dificuldade. Outro dia um falou para mim, não pastor, eu não jejuo porque eu tenho fome. A minha vontade era dizer, a ideia é essa. Outro dia um falou para mim, pastor, eu tenho gastrite, eu não posso fazer jejum prolongado. Eu olhei para ele e falei, faz um parcial. Ele falou, como é que é? Eu falei, vou te indicar até um nutrólogo, um médico nutrólogo que te acompanhe. Você pode fazer isso com caldos de legumes. Ele me procura depois de um tempo, diz, pastor, fiz 21 dias com caldo. Não apenas não passei mal, como a gastrite melhorou e foi muito. É lógico que eu não estou falando para você sair fazendo loucura sozinho. Mas, gente, a gente precisa se informar um pouquinho mais. Um pesquisador japonês ganhou em 2016 o Prêmio Nobel da Medicina. Pegou um assunto de 50 anos antes, que era a autofagia. Estudou ele nos últimos 20 anos antes de 2016. Ele documentou. Autofagia é o processo de limpeza das células, de desintoxicação, vamos dizer assim. E ele documentou que não existe nada
tão poderoso para produzir limpeza no seu corpo como o jejum. É depois disso que nós temos a febre do jejum intermitente. O que é o intermitente? Toda hora você interrompe. Eu, por exemplo, jejum intermitente é estilo de vida para mim, gente. Não entra nem na categoria de algo espiritual. Eu tenho uma janela de horas, as pessoas recomendam ali de 6 a 8 horas, né, durante o dia na qual você come. Então, por exemplo, do meio-dia às 8, a pessoa não toma um café da manhã, almoça, janta. Depois ela vira entre 16 a 18 horas de intervalo. É um excelente treino para quem ainda não fez 24 horas. Ficar vários dias com menos horas sem comer e se habituando. Para quem vai fazer jejum prolongado, as pessoas têm que aprender a se preparar. A maioria de nós vai sofrer muito, gente. Se você acha que um dia sem comer é ruim, tente o segundo. Vai ficar pior. Alguém falou, pastor, e o terceiro? Falei, é melhor que o segundo, mas pior que o primeiro. Ou seja, está despiorando. Mas por que isso? Um dia eu reclamei com o pastor, já fazia jejuns prolongados, mas reclamei com o pastor que quando eu nunca tinha passado de 7 dias, ele fazia 30, 40. Eu falei, por que é que o jejum tem que ser tão custoso? Ele olha para mim e fala assim, se já não tem a inteligência de se alimentar direito, podia pelo menos ter a sabedoria de desintoxicar. Eu falei, como é que é? Ele falou, criatura, o que você acha que são essas dores de cabeça, essa irritação que você fica no jejum? Ele disse, seu corpo está expurgando veneno, está botando toxina para fora, está se limpando. Ele disse, se você comesse direito, nem passava por isso. Mas já que não tem inteligência de alimentar direito, não podia desintoxicar, eu falei, como é que é isso? Ele olha para mim e disse, subirá, vocês vão jejuar. A partir do outro dia, no dia anterior, vocês vão para os rodízios, despedir. Eu descobri que não é só gordo que despede. Que na época eu era bem gordinho. Eu descobri que os magrinhos também querem despedir. Ou seja, a gente enche o bucho de comida, vai dar mais trabalho o processo de desintoxicação. Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, antes de jejuar, eu como menos. Eu falei, como que é isso? Ele falou, antes do jejum prolongado, eu faço 7 dias, quebrando a cada 24 horas, para o meu corpo ir se limpando devagar. Ele falou, nesses 7 dias, eu já não como carne vermelha, eu não tomo café. Para ele fazia muita diferença, para mim, por exemplo, não faz, a parte do café. Ele falou assim, eu uso suco detox para ir limpando o intestino. Ele diz, aconselho alguns que usem carvão vegetal para ir limpando, desintoxicando. Então ele falou, eu faço uma série de coisas. Eu falei, pera, você jejua para jejuar? Ele falou, basicamente, se quer ir para um prolongado, é melhor limpar antes para não ter o sofrimento. Ele falou para mim, eu tiro carboidrato. Eu pensava, isso ele não tira de mim. Porque o carboidrato não é o elemento que, a menos que você consuma muito açúcar, que vai dar tanta dor de cabeça. Eu demorei anos para descobrir porque ele tirava o carboidrato. 3 dias sem carboidrato, seu corpo entrou em cetose. Depois de cetose não tem fome. Ele na semana de preparação já não tinha fome. Quando ele parava de comer, ele começava o jejum sem dor de cabeça, sem irritação, sem fome. O jejum começou a se tornar algo tão fácil ao longo do tempo que no início a sensação que eu tinha que estava errado. Porque a gente estava tão acostumado que tem que ser ruim, que tinha dificuldade de lidar. Mas peraí, ele pode ser mais fácil? Então assim, o que cada um de nós precisa é só ir além do ponto em que chegou. E se você tiver qualquer questão de saúde diferente, não faça sem consultar o médico. Mas entendendo que você pode, inclusive o parcial, não precisa ficar sem comer tudo, mas dá para eliminar muita coisa. A gente pode começar modelos mais simples. Eu fiquei feliz demais de ver que vocês vão ter uma jornada de treino agora em março. Quando começa? Dia 11? De 11 a 31, 21 dias. De 11 a 31 de março. Olha, uma progressão ainda para ajudar os iniciantes, né? Outro dia um falou para mim, pastor, eu queria muito fazer um jejum de 40, que nem o seu. Falei, qual o maior que você já fez? Ele falou, nenhum. Falei, começa do 1. Você já viu uma criança, nasceu num dia, na outra semana está correndo uma maratona? É depois de uns 2 meses vai mexer pescocinho, depois de um tempo vai rolar, daqui a pouco vai aprender a andar. Não é assim. Então assim, quando a gente fala dos vários que eu tenho feito, eu tenho procurado encorajar principalmente os que já jejuam. Outro dia minha esposa falou, por que você está fazendo 2 por ano? Eu faço um prolongado por semestre. Eu falei, porque eu quero. Eu falei, a única vez que Deus me pediu 2 no ano foi em 2022. Depois disso falei para Deus, o Senhor não precisa me pedir. Se o Senhor não me parar,
eu vou continuar fazendo. Então eu falei para minha esposa, Deus, você e meu médico pode me parar. Se qualquer um de vocês falar para eu parar, eu paro. Mas se não, eu vou continuar fazendo. Em junho do ano passado, eu estava gravando na Turquia, Egito, Israel, um tour no Oriente Médio, fazendo essas gravações. Eu lembro do dia que nós chegamos numa casa de oração em Berseba, já no sul de Israel. Tivemos um tempo de oração, adoração. Eu lembro que eu estava ajoelhadinho, com a cara no chão, chorando, quebrantado. O Espírito Santo falou comigo nítido e claro. Era junho. Ele diz, não o jejum de julho, porque eu ia começar um no mês seguinte. Ele diz, mas o de janeiro de 24. O Senhor me disse, você vem passar a maior parte do tempo em Israel, e vai interceder por eles aqui. Eu levantei do chão, falei para minha esposa, falei, está a fim de passar um mês em Israel? Ela falou, faz tempo que eu te falo isso. Falei, janeiro de 24. Ela olhou para mim, ela viu que eu tinha levantado do tempo de oração, ela falou, Deus falou com você. Eu falei, o jejum de janeiro, eu vou gastar a maior parte do tempo aqui. Quando estourou a guerra, minha mulher perguntou se ainda vai. Eu falei, vou. Deus sabia da guerra, me mandou ir. Ela falou, eu não vou não. Eu falei, Deus não te mandou, Ele me mandou, eu tenho fé para mim, não tem para você, então eu estou indo sem você. E fui. Mas o que eu entendi? Apesar de não ter me mandado, quando Ele diz não o de julho, mas o de janeiro, Ele está dizendo, eu estou validando o que você está fazendo. Eu tenho um médico que continua me acompanhando, então não estou brincando com isso. Mas, gente, tem sido uma jornada extraordinária. E eu sinto um encargo divino, profético, de provocar as pessoas ao jejum. Honestamente, eu nunca vi tanta gente na minha vida jejuando. Eu nunca ouvi tanto testemunho, não só de gente fazendo, mas das coisas que estão acontecendo. E eu ouso dizer a você, uma grande revolução está a caminho. Mas nós temos que cooperar com Deus. Eu tinha pedido só 15 minutos, né? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Tá gostoso demais. E agora? A gente faz o que? Sai para jantar? A pergunta do pastor Felipe agora é, e agora? Nós saímos para jantar? Fazemos o quê? Eu tenho dito às pessoas, você não precisa só ser impulsivo. Alguns às vezes estão no culto, no ambiente. Eu sei que Deus provoca ele uma resposta rápida. Então, não vou dizer que isso não acontece com ninguém. Mas às vezes a gente é muito emotivo. Ah, não posso comer agora. Não é isso que eu estou te dizendo. Você pode processar, digerir essas verdades, pensar, planejar. Então assim, seu jejum, suas regras. Não sou eu que vou dizer para você o que você faz ou quando. A única coisa que eu posso te dizer é, não importa a periodicidade, não importa o tipo, não importa a duração, o jejum precisa ter lugar na sua vida. O Espírito Santo falou comigo alguns anos atrás, se um crente da sua igreja, que você discipulou por 30 anos, se você soubesse que ele fez uma oração ou nenhuma na vida, você consideraria ele um crente sadio? Eu falei, de jeito nenhum. O senhor falou, por que não? Eu falei, porque oração tem que ser estilo de vida. Não pode ser uma coisa de uma vez em 3 décadas ou nenhuma. O Senhor disse, se um crente da sua igreja, que você discipulou por 30 anos, desse uma ou nenhuma esmola ao longo dessas 3 décadas, você o consideraria um crente sadio? Eu falei, de jeito nenhum. Ele disse, por que não? Foi porque esmola é parte de um estilo de vida, de generosidade, de compaixão. Como é que o cara faz uma ou nenhuma? E o Senhor me disse, pois é, no mesmo capítulo que eu ensinei sobre oração e esmola, eu ensinei sobre jejum. Porque para você, se ele jejua uma ou nenhuma vez em 30 anos, está tudo bem. E aquilo foi um choque, falei, eu nunca pensei nisso. Nós precisamos resgatar essa cultura. Às vezes me dá um desespero, vontade de abrir a cabeça das pessoas, enfiar isso lá dentro, mas não adianta fazer violência nesse sentido. O que a gente pode ensinar é dar exemplo. Um amigo meu esses dias falou, Subirá, tu está ficando fanático. Não pode, 2 jejuns de 40 por ano não pode. Você está passando da conta. Eu falei para ele, deixa eu te dizer o que eu tenho experimentado nos últimos anos. E eu comecei a abrir algumas coisas do fórum pessoal, que não dá para ficar contando toda hora. Quando eu terminei de contar várias dessas experiências de cada jejum, ele olhou para mim e falou, como eu estava dizendo para você, eu também vou começar a jejuar. Ele falou, velho, se eu tivesse metade disso, não tinha volta para mim também. Eu falei, por que é que eu vou parar?
clamado a Deus que nos dê fome de jejuar, que nos dê uma fome por Ele que é maior do que o alimento. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, você sabe qual é a fome que Ele teve? Ele não teve fome no início do jejum, gente. Não está falando dos primeiros 3 dias. O que eu e você sentimos quando pulamos uma refeição é um desconforto, porque o nosso corpo está habituado a ser alimentado com energia, com glicose em horas, né, que são comuns, e ele habitua, ele vai pedir aquilo. Mas a gente chama isso de fome. Aqui Jesus teve, não é isso que eu e você sentimos no início. Quando o corpo entra em cetose, você simplesmente fica sem fome. Então dos 40 dias de jejum, como eu entro em cetose antes, eu não tenho fome nunca, nem um dia. E quando eu volto, eu fico mais um tempão depois em cetose, sem carboidrato, para criar uma adaptação lenta. A volta tem que ser muito cuidadosa. Isso significa que eu fico mais tempo sem fome. Sabe quando é que você vai ter fome? Quando as reservas de gordura acabam. Então está começando um processo de inanição, de morte. Aí a coisa é séria. Nesse jejum que eu fiz, o segundo do ano passado, um obreiro da nossa igreja, é a segunda vez que ele me acompanhou os 40 dias. Falou: pastor, eu vou te acompanhar. Eu falei: olha, a primeira que você acompanhou eu não sabia. Agora, se você quer me acompanhar, meu médico te acompanha. Por que eu falei isso para ele? O cara é maior do que eu. E começou o jejum com 69 quilos. Então a minha preocupação é: esse bichinho tem reserva aí, magrinho como é, para aguentar os 40 dias? Que uma coisa era o escocês de mais de 200 quilos ficar 1 ano. A outra, alguém que já começa com a reserva baixa. Então eu falei para ele: o médico vai te monitorar. Com 25 dias de jejum, ele estava com 7% de gordura no corpo. Eu estou olhando dizendo aceitável, mas estou pensando, tem 15 dias. Quando entrou a última semana, a reta final, ele já estava com 3 pontos alguma coisa. E eu estava muito preocupado. Eu comecei a ligar para ele todo dia. Eu dizia: você está com fome? Ele dizia: pastor, não. Ele falou: eu tenho flashes. Eu falei: o que são os flashes de fome? Ele falou: dá uns 30 segundos e some. Lá no fim do dia vai dar outro. O corpo dele estava avisando: não vai durar muito. Mas ele terminou com 2,8, melhor do que alguns fisiculturistas. E quando ele terminou o jejum, ele falou: pastor, se eu tenho reserva, qualquer um tem. Eu falei: é verdade. Mas por que eu falei da fome de Jesus? Satanás não tentou Jesus a quebrar o jejum. Jesus já tinha terminado os 40 dias. Satanás tentou Jesus a acelerar o acesso à comida. E no momento onde Jesus está tendo uma fome que a maioria absoluta aqui de nós nunca teve, que é chegar na iminência do processo de morte e inanição. Ou seja, o mais instinto, o mais primitivo instinto humano, que é o de sobrevivência, está acionado. Por menos do que isso, Esaú vendeu o direito de primogenitura. E num momento como esse, quando Satanás diz: transforma as pedras em pães, o que é que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem. Sabe que Jesus está falando maior do que essa fome desesperadora do instinto de sobrevivência, não de quem pulou uma refeição. É minha fome pelas coisas celestiais. Agora, se nós entrarmos nesse modo de profunda fome espiritual, transitar no jejum vai ser uma brincadeira. Não vai ser esse sacrifício que nós estamos imaginando. Aliás, nossa cabeça vai começar a mudar a fonte de prazer que nós estamos buscando. Tem algo novo chegando, gente. Honestamente, eu nunca tive tão empolgado com o futuro da igreja. As pessoas estão batendo, estão falando dos erros, mas deixa eu te dizer, tem um sopro de Deus vindo. Os profetas estão se levantando como Elias para dizer: há ruído de abundante chuva. E como eu disse hoje à tarde para os pastores, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para que você não viva um avivamento pessoal. Eu tomei a decisão: enquanto eu espero esse fogo pegar em todo mundo, eu vou queimar, eu vou arder, eu vou fazer a minha parte. Eu quero te convidar a dar hoje uma resposta para Deus. Não precisa prometer algo específico, mas eu gostaria que nós clamássemos: Senhor, que a fome pelo Senhor seja maior do que pelo alimento, que o anseio pelos deleites espirituais seja maior do que os materiais.
Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, mas fale com Ele. Eu pedi para você ficar em pé, mas ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Espírito Santo, sopra sobre nós. Oramos por uma noite de despertamento e não só de informação. Sopra! Sopra sobre nós. Que haja fome, que haja paixão, que haja anseio renovado pelo Senhor. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.